Olá, tudo bem? Você sabia que Deus proibiu a Santa Ceia? Não sabia? Então, mas Deus proibiu, não a Santa Ceia da religião, porque o que a religião pratica é algo que não existe, isso aí não existe. Mas Deus proibiu a Páscoa judaica para o povo gentil. O que é o povo gentil? O povo que não fazia parte da comunidade de Israel, o povo que não foi eleito como os israelitas foram no Egito, quando foram tirados da escravidão das garras de Faraó. A Santa Ceia que eles praticam por aí é uma imitação frajuta, é uma cópia muito desqualificada, descaracterizada da Páscoa judaica, da Páscoa dos judeus. E o tema deste vídeo é: por que Deus proibiu a Santa Ceia? Veja, esse título é para chamar a atenção para assistir o vídeo, porque a Santa Ceia nunca existiu. Existiu a Ceia do Senhor, ou seja, o jantar do Senhor. O jantar que Cristo, que Jesus de Nazaré e Yeshua e Yahshua participou com 12 discípulos, estes também israelitas. Então eu te convido a ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. Eu estou fazendo uma série de vídeos aí, a esse tema, a esse respeito, e eu estou fracionando assim em partes pontuais que eu acredito que possa ficar mais fácil o entendimento. Então, em 1 Coríntios 11, 23, assim está escrito: Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Era para fazer isso em memória de alguém que iria morrer. 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, aqui no 24 e no 25, está escrito, aqui foi dado um Ctrl+C, um Ctrl+V, copiou de Lucas 22 e colou aqui. Então, o escritor aqui, quem escreveu isso aqui, copiou exatamente como está Lucas 22. O que desqualifica isso daqui? Por isso que eu falei, não, eu poderia ter feito, ó, Paulo disse, eu não falei nada disso. Eu falei, está escrito. Porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo não esteve sentado na mesa com os discípulos para participar da Páscoa judaica. Mas aqui está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu vou ler, depois eu vou ler mais para frente aí, algo que Deus proibiu. Como que Jesus iria ensinar? Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Paulo recebeu por revelação o evangelho da sã doutrina para pregar aos gentios. E os gentios foram proibidos de participar da Páscoa judaica. Como que Jesus aqui iria ensinar Paulo, para Paulo ensinar os seus ouvintes, os gentios, a participarem da Páscoa judaica? Porque eu vou te mostrar de onde que eles tiraram isso aqui. Aqui não tinha nenhum gentil. Então, isso daqui não foi Paulo. Por isso que eu falo, está escrito. Está escrito. Então, do mesmo modo, depois da ceia, também pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Só se faz algo em memória de alguém quando este alguém está morto. Mas aqui está escrito uma referência que Yeshua estava falando para fazer isso na quinta, na sexta, no sábado, no domingo ele voltou. Então já não precisava mais. Tanto que você não vê em lugar nenhum, em Atos, em Coríntios e Romanos, alguém praticar a Páscoa judaica. Ninguém mais praticou. Ficou lá uma noite antes de Jesus ser entregue aos soldados romanos. Então aqui está escrito que era para fazer isso até ele voltar. No domingo ele voltou, acabou. 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a religião todo primeiro ou segundo domingo fica por aí anunciando a morte de quem já voltou e de quem já faz morada em nosso espírito. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então pega esse versículo aqui e fala assim, tá vendo? Você que fuma, você não pode, porque você é indigno. Você que bebe não pode. Você que não é casado e consagrado pelo pastor da nossa igreja, você é uma pessoa indigna. Você que gosta de tomar café gelado, você também não pode. Então, mas aqui, veja bem, por isso aquele que comer o pão e ou beber o cálice do seu indignamente será réu do corpo
e do sangue de Jesus. Isso daqui são versículos tendenciosos. Foram colocados esses versículos aqui para, de uma forma, colocar um cabresto, um tapa, sei lá, um bloqueio na mente das pessoas, para que as pessoas venham procurar santificar a sua carne, para andar como santinhos na carne. Mas na carne ninguém consegue ser santo. Na carne ninguém é santificado. Na carne não. Paulo disse, em minha carne não habita bem nenhum. A natureza carnal não tem conserto. O que santifica a nossa mente, o que santifica o nosso pensamento é o Espírito. Quando você anda em Espírito, esse Espírito freia, breca os desejos carnais. Mas não é isso que eu quero falar. Então veja bem, aí eles tiram daqui, todo primeiro ou segundo domingo do mês, para comemorar a tal da Santa Ceia. Mas vamos lá então, de onde foi que o escritor tirou isso daqui? Leia comigo Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Nessa mesa tinham 12 israelitas e com ele 13. Ele, Jesus, pertencia à tribo de Judá. Nessa mesa não tinha nenhum gentil. Não tinha. Porque esse evento aqui era somente para judeus. Deixa eu ver como está o título. A Ceia do Senhor. Ceia significa jantar. O jantar do Senhor. Até aí tudo bem. Mas na verdade isso aqui foi a Páscoa do Senhor. 15. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta santa ceia com vocês. Leia direitinho, leia direitinho. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então Jesus estava comendo o que ali mesmo? Era uma Páscoa judaica. Nessa Páscoa tinha pães asmos, pães sem fermento, cordeiro e ervas amargas. 16. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Até que se cumpra o juízo do ano 70 DC. 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Versículo 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele não bebeu isso aqui foi espiritual, porque o reino de Deus não tem comida e nem bebida. Não tem nada material, não tem ruas de ouro, rua de cristal, não tem nada disso. Isso é invenção da religião. No reino espiritual, o que tem somente Deus é quem sabe. E quando o nosso espírito voltar para casa, de onde veio, vai saberá o que tem lá. Mas não tem nem carne, nem comida, nem bebida. Assim disse o Espírito da Graça pela boca de Paulo. E Jesus também, que o reino de Deus está dentre os homens, está entre os homens. O reino de Deus é algo não visível. 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Veja que esse versículo 19 está igual, como mesmo, versículo 24 de 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você manja de computador? Foi dado um Ctrl+C, copiou, foi dado um Ctrl+V, colou. É assim ou não é? E aqui no 23, Paulo estava sentado na mesa com os discípulos? Não. Então Paulo não recebeu isso de Jesus de Nazaré. Isso aqui foi acrescentado. Se você ler, eu fiz outros vídeos, do 17 ao 22, Paulo falava de como era o comportamento deles quando eles se reunissem para comer a ceia do Senhor, para comer o jantar. Então ele estava falando da postura que cada um deveria ter. Aí no versículo 23 e do versículo 33 e 34, Paulo continuou aqui, que aqui sim eu acredito que foi escrito por Paulo, falado por ele. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Veja, então, o tema principal, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, foi falando sobre a postura deles, foi falando sobre o modo deles se comportarem quando eles se juntassem para uma fraternização, para comer uma refeição. Era para cada um comer, um esperando o outro, para comerem todos juntos, para não faltar nem para um nem para outro, nem comida nem bebida. Então, voltando aqui em Lucas 22, versículo 19. E pegando um pão, tendo dado graça, partiu e lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim.
20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Você entendeu de onde a religião tira a tal da Santa Ceia? De 1 Coríntios 11, 17 em diante? Foi dado um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui e colocado lá. Aí eles pegam, participam do primeiro e do segundo domingo, uma representação, diz que é a comunhão com Deus. Mas Jesus falou para fazer isso só em memória dele, enquanto ele estava morto. Mas no domingo ele voltou. No versículo 26 de 1 Coríntios 11, lá no versículo 26, todas as vezes que participam dessa cerimônia, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ele voltou no domingo. A religião está esperando. Ele voltou no domingo para os discípulos e para o juízo final, para o juízo eterno, ocorreu no ano 70 DC, quando ele voltou e julgou os israelitas. E a religião fica por aí e levanta o pãozinho. Oh, Jesus está voltando, meu Deus. Oh, pai. Aí fala uns balabas, uns cantarábios. Vamos entender a contextualização. Entenda que Paulo não andou com Jesus de Nazaré para aprender isso. Como que Paulo iria ensinar alguma coisa para os gentios se Deus proibiu? Veja, Deus proibiu os gentios de comerem a Páscoa. Depois você leia capítulo 12 de Êxodo, que você vai ver quando foi instituído a Páscoa por Deus. Mas eu vou ler a parte da proibição. Instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Estrangeiro era gentios. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Então, conforme esse versículo 44, você que come o pão e o suco, porque Jesus fez isso em Lucas 22, só que Lucas 22 foi a Páscoa judaica. E Páscoa judaica foi proibido para o estrangeiro. Então, já que você quer comer o suquinho, beber o suquinho, comer o pãozinho, então você faça isso. Se você for homem, você manda alguém te circuncidar. E se você for mulher, você tem que arrumar alguém, aí você é escrava e você tem que arrumar alguém para te comprar para poder você participar da Páscoa judaica. Ah não, mas é só uma representação. Mas a representação está dentro de um contexto da Páscoa judaica. Que representação que é? Como a representação normalmente você faz de alguma coisa que existe e você representa aquilo usando algum artifício, alguma figura, alguma coisa. Então quando se pega um pedaço de pão e um suco, é uma representação da Páscoa judaica. Só que a Páscoa judaica foi proibido para estrangeiro. Somente os escravos que eram comprados, se fosse homem circuncidado, e mulher, se fosse alguém pagou para comprar mulher para participar da Santa Ceia, da religião. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então, o gentio não era para comer, e os assalariados, se você é uma pessoa que tem carteira assinada, você não pode participar. Não comerão dela. Dela o quê? Da Páscoa. Ah não, mas é o suco e o pão. É uma representação da Páscoa. É uma figura. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Veja outro erro. A Páscoa judaica, o cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento, era para comer dentro da casa. E como era para comer isso? Isso era para comer rapidinho, não era para levar nada. As sobras era para ser queimada. Por quê? Isso aqui era fuga. Quando o anjo destruidor viesse, passasse ali, visse o sangue do cordeiro na porta, ele não mataria os primogênitos que estivessem dentro daquela casa. E era para comer essa Páscoa rapidinho, pão sem, por isso que era o pão sem fermento, para não levedar, para nada, comer ali e as sobras queimarem, ó, fugir das garras de Faraó. Então era para comer isso em casa, nunca foi falado para comer em templo. Jesus, quando participou em Lucas, se você ler desde o início, Jesus mandou os seus discípulos procurarem uma casa, não um templo judaico, não um templo farisaico para comer. Não, ele comeu isso, ele comeu a Páscoa judaica dentro de uma residência, dentro de uma casa. Falou para os seus discípulos, vai procurar uma casinha, monte lá o jantar, cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. 47. Toda a congregação de Israel o fará. Então a Páscoa era a congregação de Israel, os israelitas. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidados todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Incircunciso é o povo gentil. Você aí,
que é homem, que é o religioso e não é circuncidado, aí é que você não pode comer mesmo. E a Páscoa, ela foi somente até a cruz. A Páscoa, ela vigorou a geração dela, o tempo perpétuo dela terminou no sacrifício da cruz, porque foi o Cordeiro de Deus oferecido como libação, como sacrifício, e derramou o sangue e purificou a todos. Aí Paulo vai e fala em 1 Coríntios 5, não comemoremos essa festa com o velho fermento, com o passado, mas sim o nosso Cristo já foi crucificado. E nós comemoramos com a verdade, com a pureza, ou seja, é o espiritual. Isso é para a comemoração verdadeira. Não tem negócio de suco e pão. 49. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Então a Páscoa judaica foi isso. Cordeiro, ervas amargas e o pão asmos, e o resto era para comer isso dentro da casa, e o resto que sobrasse não era para deixar nada, era para queimar. Pronto, acabou. Assim foi. Então, por que Deus proibiu a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é uma representação da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica foi instituída para o povo de Israel, para os israelitas. Então, o gentil é proibido de praticar essa tal dessa Santa Ceia inventada pela teologia, pela religião, que é um pedaço de pão e um suco. Isto representa Lucas 22. E Lucas 22 foi proibido por Êxodo 12:43 em diante. Assim seja, é fácil entender. Basta acreditar nos escritos bíblicos. Um religioso dificilmente entende isso, porque ele não acredita. Todo religioso ele é incrédulo. Todo religioso ele é idólatra. Ele idolatra o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, o seu líder religioso. Ele não adora os escritos bíblicos. Ele não crê nos escritos bíblicos. Ele acredita no que a teologia ensina. Ele acredita no que um homem com anéis e com diplomas fala a ele ou para ele. Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o nosso eterno Criador, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.